Direto com o nosso quadro Falando em Saúde, conexão com o Complexo Hospitalar Central. Falar sobre as doenças cardíacas. Aqui no telão já estou recebendo o Dr. Jorge Luiz, cirurgião cardiovascular. Oi, doutor, muito boa tarde. Vamos começar entendendo quais são as doenças mais comuns que as pessoas são acometidas nessa região. Boa tarde a todos. Então, vamos falar um pouquinho sobre as doenças do coração, que são coisas que a gente consegue falar e eu gosto de falar, né? Então, as mais acometidas aí de longe, tanto nessa região, poderia dizer, como também em qualquer região, né? São as doenças das artérias do coração e as doenças de hipertensão. Essas duas grandes doenças, são grandes síndromes, são bastante acometidas na população. A famosa pressão alta e a famosa aí, artéria entupida. Então, essas duas grandes doenças a gente tem que focar mais, porque primeiro que elas são muito prevalentes, aparecem demais na população, e segundo que elas são potencialmente graves. Levar em consideração, doutor, que eu acho que aí seria o ponto mais relevante de saber da complexidade que é enfrentar esse tipo de patologia. Muita gente desconsidera, não, é só uma alteração na pressão, não. Qualquer alteração tem que ser investigado, tem que aprofundar. E que tipo de comportamento que a gente pode ter para encarar esses problemas, aí eu digo como hábito de vida, na condição de prevenção mesmo? Então, essa é a palavra ideal, né? Primeiro nós temos que prevenir. E essa prevenção, estudos mostram que em torno de 2/3 das doenças cardíacas são preveníveis. Então a gente está falando de 67% das doenças você consegue prevenir em casa. E são cuidados, doutor, são cuidados muito difíceis. Não, são cuidados diários, muito simples. Então a gente está falando de pressão e de artéria entupida. Então nós estamos falando de redução de sal, nós estamos falando de dieta saudável, com legumes, com verduras, a redução de sal, como eu já disse, e a própria artéria entupida também tem como prevenir? Com certeza. Então cuidado com os açúcares, cuidado para não subir colesterol, então margarina, a própria manteiga mesmo, manteiga com pão todo dia é gostoso, eu sei que é gostoso, todo mundo gosta, né? Mas a ideia é prevenção, não é para ficar usando manteiga, margarina, outros óleos, comendo carne gorda todos os dias, né? Então a palavra que fica é prevenção. Agora, doutor, é importante a gente deixar bem claro para a audiência aqui da Band, da televisão. A televisão aberta a gente fala para todos os públicos, todas as classes sociais e, consequentemente, também todos os níveis culturais. Um fator que é muito comum também se ouvir, olha, estão falando bobagem, eu como tudo isso, eu não sou regulado e não tenho problema nenhum. Só que uma hora a conta chega, né, doutor? Porque o que a gente enfrenta hoje aos 40, 50, foi o mau hábito que eu tive lá no meu processo de formação, por exemplo, né? Então é importante ficar atento a essas questões, porque não necessariamente a reação é de imediato. Você pode sofrer consequências drásticas um pouco mais tarde, né? Para você viver mais com qualidade, você precisa ficar atento agora mesmo, né? Com certeza, e o dado mais importante que nós temos hoje em dia é exatamente o fato de que as doenças cardiovasculares, que há mais ou menos em torno de menos de 20 anos, 10 anos, 15 anos atrás, nós tratávamos pacientes aí quase que exclusivamente idosos, 60, 55, 60, 65 e mais velhos. Hoje em dia é extremamente comum, diria quase que a metade dos pacientes no consultório de cardiologia com problemas cardiológicos ativos são na faixa de 40 anos. Então, por que, doutor? Isso mudou, a população mudou? Não, simplesmente pelos hábitos de vida, que antigamente sempre foi muito importante, foram deixados para trás. E claramente, você deixar para trás não é... e traz a doença mais perto possível para você. Então é isso que muita gente fala, mas eu conheço gente que fuma todo dia e não tem problema, tá? Então hoje a gente já nem ouve muito mais coisa. Antigamente a gente ouvia muito disso, porque a gente antigamente não fazia mais atividades, éramos mais ativos por conta até aí da menos de falta de tecnologia, nós corríamos mais atrás, e agora tudo vai mudando, tudo ficou mais industrializado, tudo ficou
mais fácil, acessível, então a gente faz menos esforço físico, nós fazemos menos academia, nós comemos pior e a doença ela vai de fato chegando, igual você falou, a conta chega e está chegando cada vez mais cedo. Pacientes de 40 anos, a conta já chegou, pacientes de 35 anos hipertensos, a gente vê isso quase que semanalmente no consultório. O ideal mesmo é que você faça um acompanhamento de forma preventiva. Qualquer tipo de sintoma, busque um profissional para investigar, caso seja necessário, você já iniciar um processo de tratamento. Agora, caso a pessoa tenha algum tipo de problema com relação a essa questão das doenças do coração, nós temos tido muitos avanços, né? Principalmente o Complexo Hospitalar Central, tanto na questão de quadro clínico, quanto também na questão tecnológica. Hoje, nós temos as condições devidas para cuidar de todos os tipos de problemas dessas doenças, né, doutor? Perfeito, Adilson. Temos sim, isso a gente consegue falar com total segurança, tá? Então a evolução tecnológica realmente ajudou muito a medicina hoje em dia. E isso em Porto Velho, no Central, a gente tem realmente aí um arsenal terapêutico enorme. Então calma, você primeiro tem que fazer a prevenção. Mesmo prevenindo, existem causas ainda que o paciente tem ainda início da doença. Então, a primeira coisa é procurar o especialista, o cardiologista, para a gente começar o tratamento. Esse tratamento, nós temos diversas formas de realizar esse tratamento, tá? E hoje a medicação extremamente avançada, a gente toma às vezes um comprimido e dentro desse comprimido tem 3 medicações. Então, a gente consegue tranquilamente tratar de uma forma muito mais adequada do que a gente não tratava antigamente. Isso é importante demais, também contar com esses avanços, mas a grande questão é prevenção acima de tudo. Doutor Jorge Luiz, cirurgião cardiovascular, mais um dos grandes profissionais do Complexo Hospitalar Central, falando em saúde aqui com a gente. Um grande abraço, doutor, boa quinta-feira. Muito obrigado pelo convite novamente de estar aqui. Nós estamos à disposição para todos serem atendidos. Nós estamos, inclusive, com a porta aberta para prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares. Perfeito. Então, falando em saúde na tela da Band.